1, verso 15 ao 23, diz-nos assim. Se os irmãos quiserem participar, eu vou ler o verso 15 e deixo o restante com vocês. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança dos santos. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita no céu. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Amém. Amém. Queremos então passar para o estudo, da palavra do Senhor. Nós temos como título a oração para iluminação e crescimento, Esse crescimento que nós falamos, crescimento espiritual, não físico, mas espiritual da igreja. E antes de nós entrarmos nesse assunto, nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo, não só com a igreja de Éfeso, mas com todas as igrejas nas quais ele passava, as regiões onde ele passava, deixava plantada uma igreja, e depois ele mandava cartas para consolar, para confortar, para aconselhar, para firmar na fé aqueles irmãos. Não só Éfeso, mas todas as cartas que Paulo escreveu, E nós vemos que essa carta aos Efésios ela foi escrita no ano 60, depois de Cristo, segundo a informação teológica que a gente tem. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que ajuda muito a Scofield, ela é mais clara que essa aqui. Essa aqui é a Vida Nova, ela não te ajuda muito não, mas eu gosto da tradução dessa aqui. Mas a Scofield ela vai mais além. Então, ela diz que no ano 60, depois de Cristo, Paulo encontrava-se preso em Roma. E eu queria, antes de nós entrarmos em detalhes aqui da lição de hoje, que é a oração, por que Paulo escreve essa carta aos Efésios? Eu fico lembrando que 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E quando chegar no verso 26, ele disse: eu aprendi do Senhor que também vos ensinei. Então, é uma conjunção de aprendizagem que o apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus. E nós vemos, ao começar a vida do apóstolo Paulo, quando ele era ainda Saulo, eu fico lembrando que lá no caminho de Damasco, capítulo 8 e 9, primeiro ele assiste ali a morte de Estevão. Ele diz: eu fui testemunha das vestes daqueles que mataram Estevão, foram jogados aos meus pés. Ele se achava comandante, e era mesmo naquela época, da perseguição da igreja. Então, logo ele, seguindo para continuar a perseguição da igreja, ele é pego de surpresa, ele não esperava. O Senhor Jesus iria encontrar com ele no caminho de Damasco, fazê-lo cair por terra e ali ele ser transformado de Saulo para Paulo. Coisa, É como se diz o ditado, Alguém usa aquela parábola do Senhor Jesus, transformar a água em vinho, Saulo para Paulo, que diferença, Perseguidor para ser perseguido. E para nós entendermos tudo isso, essa razão, motivo de ele ter escrito essa carta, e como eu disse anteriormente, ele mesmo disse, eu aprendi do Senhor, que também vos ensinei, e que ele continuou a ensinar, e ser imitador de Cristo. Eu fiquei lembrando, meditando lá em casa, que na parábola do Senhor Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus contou a parábola do semeador.
E o apóstolo Paulo foi um semeador. Né? O Senhor Jesus disse: eis que o semeador saiu a semear. E o apóstolo Paulo aprendeu isso e tirava de letra. Todos os lugares que ele passava, sendo preso ou em liberdade, ele semeava o Evangelho. Ele lançava a semente. E o Senhor Jesus, nessa parábola do semeador, ele contou que o semeador não se importou com a terra em que a semente ia cair. Caiu no meio das pedras, né? Na beira do caminho, no meio do mato. Mas que ele semeava, semeava. Né? Se ia nascer ou não, esse é o dever da igreja. Nós não podemos estar olhando, não vou evangelizar falando não, porque eu acho que aquele ali não tem jeito. Né? Às vezes a gente pensa assim. Então a parábola do semeador é mais ou menos por aí. Semear é que é o importante. Se vai germinar, crescer e produzir frutos, é questão do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo tirava isso de letra. Nós acompanhamos a trajetória do apóstolo Paulo no livro de Atos, né? E desde quando eles se converteram, Barnabé foi lá e encontrou ele, levou ele para o templo, apresentou ele como recém-convertido. E dali então os apóstolos, né, começaram a ajudá-lo. E ele foi crescendo e mais tarde foi mudado o seu nome, né, para Paulo. Não é que foi mudado, ele tinha, né, na verdade, 2 nomes, né, para Saulo, uma região, Paulo em Roma, né, e então foi assim. E para nós entendermos essa carta aos Efésios, que foi também, a igreja de Éfeso foi uma igreja muito importante, né, no tempo do apóstolo Paulo. Ele morou 3 anos na Ásia, né, ele diz lá em Atos capítulo 20, que a primeira vez que ele entrou na Ásia, né, ele permaneceu há 3 anos morando lá, e ele fundou ali várias igrejas, né, inclusive essa de Éfeso. E nós vemos que na Ásia Menor, tinha 7 igrejas, que está lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, né, quando João é visitado ali pelo anjo, né, na prisão, e ele diz que foi arrebatado, né, em espírito, e recebe a ordem para escrever 7 cartas às 7 igrejas. E a igreja de Éfeso foi a primeira das 7 igrejas a receber a primeira carta. Então vejam bem a importância dessa igreja. E não era uma igreja fraca não, era uma igreja forte, era uma igreja bem firme, que tinha bispos, presbíteros, diáconos, mestres, né? E por que então Paulo tinha que fazer o quê, né? Além do que ele já tinha feito, né? Deixou ali uma igreja forte. Mas para nós entendermos isso, nós vamos lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. É uma leitura, é um texto bastante grande, mas eu vou ler aqui um pouco rápido. Os irmãos acompanhem aí. Minha Bíblia é cheia de marcador. Nós vamos para o capítulo 20 a partir do verso 17, que é onde Paulo menciona aqui a igreja, né, de Éfeso. Mas depois nós voltamos ao texto original, que é Efésios capítulo 1. Veja bem, Atos 20, a partir do verso 17, nós vamos ler todo o capítulo, para os irmãos entenderem aí. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Isso já falei, né? Quando ele foi morar na Ásia. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus nos sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Por isso que eu falei aqui, né? Ele foi um semeador da palavra, ele jamais deixou de fazer isso. E tanto, se ele não fosse aceito numa congregação, né? Num grupo, naquela época ainda não tinha igreja, né? Ele ia de casa em casa fazer visitas e evangelizava. Então ele foi um semeador, literalmente. Verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Isso aqui foi uma despedida dele, né? Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus.
Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Ele repete aqui de novo, ele não deixou de evangelizar, não deixou de ensinar. Atendei por vós e por todo o rebanho. Olha só o conselho que ele dá agora para as autoridades da igreja que ele estava deixando. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu. O que eu citei agora? Bispos, pastores, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, aqui que eu também falei, ele morou lá, né? 3 anos. Noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Tendo dito essas coisas, coisa que ele tirava de letra também, é isso aqui, viu? Ajoelhando-se, orou com todos eles. Ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos que, abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Esse foi o motivo que Paulo agora escreve essa carta aos Efésios, a igreja que amava ele de coração. Observe os últimos versículos aqui, que na despedida dele houve ele pranto, né? Porque ele disse, vocês não vão ver mais o meu rosto. Porque Paulo já tinha sido instruído pelo Espírito Santo que ele seria preso, seria martirizado, como foi, né? Ele escreve lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6, 7 e 8, né? Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Tudo isso ele já estava como que apresentando para a igreja de Éfeso aqui. Ele já estava avisando a eles, olha, vocês não vão ver mais o meu rosto, por quê? Eu vou para Jerusalém, o Espírito Santo, nós lembra aqui, né, que o Espírito Santo já lhe havia assegurado, ou seja, já tinha falado para ele, você vai ser preso, você não vai voltar mais aqui, então faça a sua despedida. E nós vemos aqui o grande amor que aquela igreja tinha pelo apóstolo Paulo. Então foi ele o plantador, né, dessa igreja. E ele fazia o possível. Lá em Coríntios, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz que ele plantou, Apolo regou, né? E o crescimento vem de Deus. Aqui ele plantou e regou. Fez as duas coisas, né? O crescimento é claro, só vem de Deus mesmo, não tem jeito, né? Não adianta nós queremos fazer a igreja crescer. Não, essa igreja tem que crescer. Eu vou, não. Trabalhar, nós devemos trabalhar, né? Cuidar dos ensinamentos. Agora, o crescimento é de Deus. Aquele que tem e vai se converter, né? Pessoa salva, aquele é a obra do Espírito Santo. Então, Paulo fez essas duas coisas. A terceira, só Deus pode fazer. Mas ele plantou essa igreja e saiu a semear, como falamos lá na parábola do Senhor Jesus. Ele disse que aprendeu isso com o Senhor Jesus. Tanto é que lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, né? Quando o Senhor Jesus, quando ele cai por terra, Paulo, né, Saulo, e é levado para Damasco, né, ele vai para a casa lá de alguém, não lembro o nome agora, e fica lá 3 dias cego. O Senhor Jesus então aparece a Ananias, né, era um dos servos daquela época, né, profeta, e chama Ananias. Ananias a princípio teve medo, mas o Senhor Jesus o consolou e disse, não, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Paulo agora está fazendo eles lembrar isso aqui. O Senhor Jesus tinha dito a ele, né? Ele fez. Ele foi realmente um vaso escolhido pelo Senhor, do seu ministério. E agora, nos versos que nós lemos de Atos capítulo 20, conta para os irmãos que ele estava
indo para Jerusalém. Ele não sabia, né, o que iria esperar, exceto cadeias e prisões. Isso aí ele sabia, por causa da perseguição dos judeus. Mas que ele não veria mais o rosto desses irmãos. Vejam bem, né, que saudade, né? Com certeza Paulo já estava deixando, né, aquela igreja. E nós temos essa grande lição aqui do apóstolo Paulo. E ele morou em Roma, ele foi preso, nós sabemos. Os irmãos lerem aí o capítulo 21, 22, 23 até o 27. Nós vemos que Paulo foi perseguido pelos judeus em Jerusalém, foi preso. Aí Roma entrou, né, com o exército, porque os judeus queriam matar Paulo, né? Então veja a providência de Deus. Usa ali os soldados romanos para preservar a vida, né, do apóstolo Paulo. Ele foi até o rei Agripa e conversou com várias autoridades ali, até chegar aquele ponto que o rei Agripa diz, né, por pouco persuade ser cristão, né? Cumprindo também a profecia do Senhor Jesus a Ananias, né? Ananias, Jesus falou assim: olha, ele vai ser o prêmio vaso escolhido, ele vai levar o evangelho, né, aos reis, às autoridades. Isso ele fez. Tanto é que quase que o rei Agripa se converteu, né? Nós temos até um vídeo que diz, quase induzido a crer em Jesus, né? O rei Agripa quase, mas esse quase não salva ninguém, né? E a sua esposa também chamada Berenice. Então nós vemos que Paulo agora ele faz essa despedida. E no capítulo 28 do livro de Atos, é o finalzinho do capítulo 28, que fecha também o livro de Atos, nós vemos que ele morou 2 anos de aluguel, né, em Roma, preso em domicílio, né? Ele não podia sair para passear, viajar mais. Mas interessante que ele não perdia a oportunidade. As autoridades daquela época, embora tenham colocado soldados, né, próximos da casa dele, para vigiar para ele não sair, ele era um prisioneiro de Roma, mas em domicílio, ele pagou o aluguel 2 anos. E todas as pessoas que vinham ali, ele evangelizava as que ainda não eram convertidas, como também ensinava, né, os que já eram convertidos. Então ele não perdia tempo, né? Por isso que ele escreveu a Timóteo: aproveitar as oportunidades, porque ele não perdia tempo. Então, ele, depois que ele vai embora para Roma e é preso, e não, como ele faz aquela despedida que eles não mais veriam o seu rosto, né? Mas ele tinha deixado ali uma igreja forte. Então ele escreve 3 cartas durante esse período de 2 anos de prisão em Roma, morando na sua casa. Ele tinha essa liberdade para escrever, para ensinar e para evangelizar. Como eu já falei, não podia sair, viajar. Então ele escreve Efésios, Colossenses e Filemão, 3 cartas, né? E o irmão que foi usado para levar essas cartas foi Tíquico. Nós encontramos também os Colossenses, né? Tíquico foi o irmão que Paulo pediu que levasse essas cartas aos Efésios, aos Colossenses e a Filemão. Filemão foi a única carta pessoal, né? Nessa ocasião que Paulo escreveu, foi endereçado direto a ele e não à igreja, foi endereçado somente a Filemão mesmo. Mas a respeito, ali o comentário a respeito de Onésimo. Mas então nós observamos que nesse período que Paulo escreve essa carta, ele estava só ali. Observe, meus irmãos, que nas outras cartas, como Colossenses, Timóteo, Filipenses, Tessalonicenses, ele usa, né, outros irmãos junto com ele, por exemplo, Timóteo, Silvano ou Silas, né, que é o mesmo. E, então sempre ele coloca lá Paulo, Timóteo, Silas, né, saudando os irmãos. Aqui ele estava sozinho. Observe, os irmãos, no primeiro versículo ele usa a saudação dele mesmo, né? Então, e ele ficou muito contente. Nós não sabemos, eu não descobri quem foi, né, que trouxe a notícia dessa igreja para ele, que eles estavam bem, do jeito que ele deixou, uma igreja firme, né, forte espiritualmente, com os ensinos. Eles estavam praticando os ensinos que ele havia deixado, e eles não estavam desviando, né? Embora antes, no capítulo 20 que nós lemos, ele já tinha alertado esses irmãos para os perigos que rodeavam aquela igreja, como hoje, né? Falsos ensinadores, falsos mestres. E ele disse também para essa igreja que tanto poderia vir alguém de fora, né, judeus, como poderia surgir alguém de dentro da igreja, levantar alguém. Quando ele fala ali de lobos vorazes, né, que não pouparão o rebanho, é o que mais tem hoje, né? É o que mais tem hoje. Então nós observamos que Paulo tinha essa preocupação, e alguém de repente vai visitá-lo e traz essa boa notícia. Diz: olha, os irmãos lá de Éfeso, nota 10, né? Os irmãos estão firmes na fé, na esperança, no amor. Embora Paulo não reprovou eles aqui em nada, vocês irmãos leram todos os capítulos, né, da carta aos Efésios, ele só continuou dando mais instrução, mais ensinos, né? Mas o Senhor Jesus, aquele que é justo e fiel, reprovou, né,
vocês esqueceram do primeiro amor, está lá em Apocalipse capítulo 2. Foi a primeira carta, receberam a primeira igreja receber a primeira carta, né? Então, até o Senhor Jesus aprovou esses ensinamentos de Paulo aqui. Olha, vocês são nota 9,5 para Jesus. Para Paulo era 10, né? Nota 10, para Jesus 9,5. Porque ele é, né, incomparável, né? Por mais, como diz o profeta Isaías, né? As nossas justiças, né, perante ele são como trapo de imundícia. Quando eu penso que eu sou justo, não sou nada, né? Perante ele. Por isso que ele reprovou vocês. Ora, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, né? Está lá na carta de João, no Apocalipse. E eu também odeio isso aí. Vocês, ó, 9,5, mas vocês esqueceram o primeiro amor. Então, Paulo está aqui ensinando esses irmãos, nós aprendemos com o irmão Valério, né? Ele já começa agradecendo a Deus, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas é interessante, irmãos, que eu acho aqui, é que o apóstolo Paulo, ele era um homem de oração. Observe nos versículos que nós, né, lemos a partir do verso 15 até o 23. Ele faz aqui uma pausa, né? Do capítulo 1 para o capítulo 2, ele faz uma pausa para orar, né? Então ele faz isso e nas outras cartas ele sempre inicia dizendo: dou sempre graças ao meu Deus, né? Lembrando de vocês as minhas orações que faço sem cessar dia e noite, né? Então ele era um homem de oração. É isso que faz a igreja crescer, né? Então nós estudando a palavra de Deus e orando, nós crescemos. E Paulo então começa aqui, olha, por isso também eu tendo ouvido, né, alguém levou essa notícia para ele, da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Versos 15 e 16. Então era isso que ele faz essa pausa aqui no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, né, para fazer essa oração, lembrando a eles que ele não tinha esquecido deles, né? Embora alguém leve essa boa notícia para ele. Os irmãos podem observar aqui no primeiro versículo, né? Ele chama-os de santos e fiéis em Cristo Jesus. Então são duas qualidades, né, muito importantes que a igreja de Éfeso tinha, né? Aliás, a maioria das igrejas ele chama assim, né, de santos e fiéis, mas ele faz questão de destacar aqui esses irmãos, os santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa aqui orando, agradecendo a Deus pela firmeza daquela igreja. Ele escrevendo mais adiante, né? Parece no capítulo 4, ele diz que, olha, eu quero chegar na presença de Deus e ser aprovado por ele de que eu não trabalhei em vão. Então ele vê isso nessa igreja, um trabalho que ele fez lá na Ásia, né? Hoje a Ásia é o que? Turquia, né? Então, ele faz ali um trabalho excelente de evangelismo, pregando o evangelho, deixa ali essa igreja firme. João diz que tinha mais igrejas, né? As 7 igrejas eram na Ásia, né? Do Apocalipse capítulo 2 e 3. Ali tinha Pérgamo, tinha esqueci a outra que tinha Pérgamo, Tiatira, né? Sardes, Laodiceia, né? Laodiceia ele não escreveu carta, mas aos Colossenses ele disse, né? Pediu para que fosse lido lá também, né? Nós vemos uma carta específica a Laodiceia. Só João que citou, né? João que citou lá a igreja de Laodiceia. Então foram 7 igrejas que receberam 7 cartas, e a primeira delas, como já disse, Éfeso. Mas era uma região bastante evangelizada, né? E provavelmente essas outras igrejas citadas lá no Apocalipse capítulo 2 e 3, Paulo passou por lá, né? Paulo passou por lá. Então ele deixou muito bem plantadas aquelas igrejas ali, e ele volta agora como que regando, né, essas igrejas, né? Embora já fosse uma igreja organizada, mas ele dá ali vários conselhos a respeito do que poderia surgir. Então eu achei interessante esse ponto aqui, as orações do apóstolo Paulo para o fortalecimento e crescimento espiritual daquela igreja.
irmãos quiserem entrar em algum detalhe, algum questionamento, pode fazer. Eu gosto da participação dos irmãos, não gosto de falar sozinho. Senão nós vamos seguir. O comentarista da nossa lição, eu gosto de ler também um pouco da lição, porque nos ajuda muito, né? Ele diz aqui, a fé em Jesus estava presente entre eles. Nós vemos lá no verso 15, nós já citamos, né? A fé é a base de tudo, né? Nós sabemos disso. E o escritor coloca aqui, os Efésios tinham ouvido a palavra da verdade e crido. Efésios 1:13, né? Esse que é o importante, né? E continuaram firmes na fé, verso 15. A alegria de Paulo era que esses crentes não estavam se afastando do Senhor Jesus, pelo contrário, mantinham os olhos fixos nele. Temos a mesma ordem bíblica para todos os crentes, né? Hebreus 12:12 diz, olhando para Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé. Então o apóstolo Paulo ele estava contente porque pregou o evangelho, eles creram, como diz no verso 13 e 14, né? Foram selados pelo Santo Espírito da promessa, e o mais importante, permaneceram firmes. Às vezes o que mais nos entristece hoje, né? É de você estar ensinando. Às vezes alguém se converte, até se batiza, né? Se torna membro da igreja, né? Mas não do corpo de Cristo, essa é a questão. Se tornar membro de uma igreja local é uma coisa, o corpo de Cristo é outra. Por isso que as pessoas não, às vezes se desviam, não querem mais que o evangelho. Ah, mas você não foi batizado? Fui. Batismo não salva ninguém, nem firma, nem sela a fé de ninguém. O que sela a nossa fé é o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz aqui, depois que vocês ouviram o evangelho, tendo nele também crido, pode selar. Aí sim, você foi selado com o Santo Espírito da promessa, você se torna verdadeiro cristão. Agora você não foi, né? Às vezes por emoção, né? Alguém está pregando, faz uma mensagem bonita, né? Ou às vezes até no louvor, né? Até no louvor, um grupo cantou, um solista, aí a pessoa já fica emocionada, e se de repente alguém fizer uma pilha, vai lá na frente, levanta a mão, eu aceito Jesus, mas foi só naquele momento ali. Mas o selo do Espírito Santo não recebeu. Então o que Paulo estava afirmando aqui, né, e confirmando a sua alegria, porque esses irmãos de fato tinham se convertido, tinham sido selados com o Santo Espírito da promessa e estavam aguardando a redenção. No verso 14, né? O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Isso que Paulo estava contente e alegre aqui, porque aqueles irmãos de fato estavam crescendo, né? Outras pessoas estavam se convertendo. É o trabalho da igreja, né? E nós vemos que quando a pessoa de fato se converte e aceita Cristo como Salvador, ele cresce na graça, no conhecimento, né? Na comunhão, na oração, como os irmãos em Jerusalém, né? Nós vemos lá em Atos capítulo 2, verso 42, né? Eles perseveravam, né? Na doutrina do apóstolo, dos apóstolos, né? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor. Isso é importante. Quando você vê temor, né? Numa pessoa, você percebe. Você consegue perceber o temor, né? E diz Salomão que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. E Paulo está aqui elogiando essa igreja, porque de fato eles creram, né? E foi confirmado isso pelo Espírito Santo. Tanto é que o apóstolo Paulo ele era assim, né? Com o Espírito Santo, né? Porque ele era um homem de oração. Nós vemos que nós aprendemos isso no Velho Testamento. Os profetas, que Deus falava, né? Mandava, eles falavam e acontecia, né? Porque eles estavam em consonância com Deus, né? Então não adianta nós ficarmos, se nós não tivermos a nossa vida espiritual ligada, né? De fato, no Senhor, no trono da sua glória, não adianta nós falar, não ensinar, não vai fluir nada. Vai ficar apenas como o apóstolo Paulo diz, né? Como um sino, né? Que soa, né? E não acontece nada. Então ele agradece aqui ao Senhor Deus, né? Orando para aqueles irmãos, essa notícia, ele manda essa carta, elogiando a eles, dizendo a eles que eles tinham sido salvos, né? Para o louvor da glória de Deus, está no verso 6. E ele continua aqui fazendo essa oração. Então, ele confirma aqui, dizendo para aqueles irmãos, olha, vocês estão bem, continue assim, mas não esqueçam de que poderá vir perseguição. E isso de fato aconteceu posteriormente, né? Mas
Seguindo aqui no verso 17, Paulo continua dizendo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos, do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Interessante, é coração de olho, né? Não tinha observado, né, Malauzira? Nós temos 2 olhos aqui, né? O nosso coração também tem, né? Ele canta, abre os olhos, meu coração. É o Salmo 100, Salmo 119, verso 18, né? Desvenda os meus olhos, né? Não é os olhos naturais, não. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, né? Não é só falar de olho natural, é olho espiritual, né? É o olhar espiritual, é aquele alcance, né? Mais longe, né? Enquanto que os nossos olhos naturais só conseguem ver, tem um limite, né? Para nós enxergarmos. Se eu tirar o óculos, não enxergo nem depois do portão, né? Mas os olhos espirituais são chamados de os olhos do vosso coração, Paulo está citando aqui. Conhecimento, né? Comunhão, consonância, né? Estamos ligados no Senhor e o Espírito Santo nos mostra. Ora, quem havia falado para Paulo que ele seria preso lá em Jerusalém? Mas ele fala, né, lá no capítulo 20, assim, olha, eu não sei se eu vou ser preso não, mas o Espírito Santo me revelou que sim. Ele em si mesmo, né, não tinha muita certeza não, mas como o Espírito Santo tinha revelado para ele aqui, por causa da perseguição dos judeus, disse, mas eu sei, pelo Espírito Santo me revelou que me espera cadeias e prisões. E ele chegou lá e foi preso mesmo, né? Então, quando nós estamos ligados no Senhor, na sua palavra, estamos em comunhão com o Senhor, Ele nos revela, né, a sua palavra, né, e nos traz o grande ensino. Então Paulo estava aqui agradecendo a Deus, dizendo para eles, olha, eu louvo a Deus pelo crescimento de vocês, mas vocês não param por aí, né? Não é porque eu estou elogiando vocês não, que vocês vão puxar o freio de mão, não. Continuem progredindo cada vez mais, né? Os Colossenses dizem isso, né? Para que vocês cresçam, progridam cada vez mais, né? Isso é crescer na graça e no conhecimento. Iluminar os olhos do vosso coração, né? Para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? Nós somos heranças, né, do Senhor. Então eles precisavam ter esse conhecimento. Olha, eu fui salvo, né? Fui batizado, fui selado com o Santo Espírito da promessa. Mas será que eu ainda sirvo para alguma coisa? Às vezes alguém se coloca, né, inferior aos outros. Não, nós somos chamados do mesmo nível, né? Então Paulo elogia isso aqui e diz para eles, vocês são heranças do Senhor. Não esqueçam disso. O preço que ele pagou, como cita o apóstolo Pedro, né, não foi de prata nem de ouro, não. Foi com o seu próprio sangue. O irmão Falquete leu hoje de manhã na ceia aqui, Colossenses 1, verso 13, né, 14, né, falando que ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor, né, e mais lá para o verso 16, nos salvou pelo sangue da sua cruz. Não foi qualquer coisa não, né? Foi pelo sangue da sua cruz, lá na cruz do Calvário foi pregado. Então Paulo falou que vocês são herança de Deus por causa disso. Ele remiu vocês. Eu semeei a semente da palavra, germinou nos vossos corações e vocês cresceram, né? Vocês cresceram. Eu estava observando que quando o Senhor Jesus, Paulo falando aqui de fé, né? A fé que é em vocês, santos fiéis são aqueles que têm fé, né? Para seguir. Eu fiquei lembrando da parábola, né, do Senhor Jesus para os seus discípulos, quando eles disseram, Senhor, aumenta a nossa fé, né? E Jesus falou assim, não, para que eu vou aumentar? Se vocês tiverem fé, né, semelhante ao grão de mostarda, né? Às vezes alguém interpreta pequeno, né, como grão de mostarda. Mas eu aprendi uma coisa interessante ali, que a semente de mostarda, ela é pequena, mas é uma semente de qualidade, né? Então não importa o tamanho não, é a qualidade da semente, não importa a quantidade, né? Por isso os discípulos pediram, aumenta a nossa fé. Então, se vocês tiverem fé igual um grão de mostarda, vocês já pararam para analisar? Então, essa Bíblia que eu tenho lá em casa, o Field, ela ajuda muito nessa parte, né? Então o escritor explica que a semente de mostarda realmente é das menores,
Mas a qualidade que ela tem, se você jogar ela na terra e não chover, ela não apodrece, ela fica lá, esperando a chuva. Quando chove, ela germina, mas ela não apodrece. E tem semente que você planta, ela não nasce, você vai lá, cava lá, você nem acha ela sumiu a terra, desaparece. É semente também, mas não é de qualidade. Por isso que Jesus falou, se vocês tiverem fé como, não é igual, é como, né? Um grão de mostarda. É a qualidade da semente. E ela sendo a menor da semente, o que é que disse Jesus? Ela germina, cresce, vira uma árvore, até as aves do céu vem fazinho dela, né? A qualidade da semente, não é o tamanho da semente. Eles podem estar elogiando aqui dentro desses irmãos. Eles tinham uma fé de qualidade, né? Tanto é que ele deixou ali uma igreja estruturada, com bispos, né? Para pastorear a igreja. E ele deu um conselho a eles ali: vocês vão assumir a responsabilidade que até então eu estava tendo como apóstolo de vocês, né? Agora, porque Paulo na época era a maior autoridade, né? O apóstolo era maior que o bispo, né? Aí ele voltando para Jerusalém, e foi morar em Roma e não voltou mais lá, na cidade de Éfeso, nós não temos notícia bíblica, mas ele deixa ali a responsabilidade para aqueles irmãos: vocês vão ficar aqui, vocês não vão ver mais o meu rosto. Houve um grande pranto, uma grande manifestação de amor, né, pela despedida do apóstolo, mas eles permaneceram firmes, né? Permaneceram firmes no Senhor. Os irmãos querem falar alguma coisa? Vamos seguir. Só para complementando, meu irmão, Sim. uma coisa que eu acho interessante, né, nessa fala, dessa oração de Paulo, né? Não só nessa, logo mais na frente vai ter uma outra oração, né, no capítulo 3, que deve ser falado, né, mais para frente também. Uma reflexão para nós, como a gente já citou ali sobre conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é a gente ter essa certeza, essa firmeza sobre o porquê que nós somos chamados. Então eu acho isso muito interessante, porque quando a gente mantém a minha esperança em Deus somente no campo da incerteza, né? Ou simplesmente é isso e pronto, ponto final. Não quero saber o porquê, eu não quero saber alguma justificativa, eu não quero entender, eu só quero simplesmente crer de olhos fechados. Eu acho interessante como a respeito dessa fé que nós estamos falando, dessa fé de qualidade, que é uma fé que a gente precisa aprender cada vez mais dessa fé. Ela não é uma fé cega, né? Como tem geralmente o tema, né, dos grupos bíblicos universitários, eles trabalham sobre isso, né? Uma fé que pensa e uma razão que crê. O conhecimento e a fé, eles andam juntos lado a lado, porque um vai fortalecendo o outro. Não é um vai excluir o outro, mas um fortalece o outro. Então, a gente vê numa oração de Paulo, ele falando sobre isso: Senhor, eu peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para vocês saberem qual é a esperança da vocação de vocês. Logo mais na outra oração, e ainda em Efésios aqui, né, capítulo 3 ali, vai falar assim: olha, eu oro para que vocês aprendam, conheçam o amor de Deus, né? E aí Pedro, né, além daquele versículo, antes de crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, na 1 Pedro capítulo 3, ainda no versículo 15, quando ele fala, né, santificai a Cristo como Senhor do seu coração, mas ele fala: vocês precisam estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Então a nossa fé, ela precisa ter querendo ou não, a gente precisa ter uma justificativa. Por que você crê em Deus? Eu só creio porque eu creio, porque eu quero crer. E pronto, final. Exatamente aí que às vezes a gente vacila, porque se eu mantenho a minha fé em cima de algo que eu não consigo ver ou não consigo enxergar, a gente fica meio sem rumo. Em Hebreus fala, né, que a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a prova daquilo que a gente não pode ver. Mas eu preciso estar agarrado nisso. Eu preciso ter certeza do porquê. Qual é a minha fé? Por que eu tenho esperança? Qual é a esperança da minha vocação? Né? Aonde que está agarrado? Então eu acho isso muito interessante, essa fé. Eu preciso internalizar ela também junto com o meu conhecimento, junto com aquilo, com a minha razão, para eu poder ter certeza, sempre alimentando na minha mente a razão dessa minha fé. Por que dessa minha fé?
Qual é o motivo de estarmos aqui? A gente sempre comenta isso, né? Às vezes a gente vai ter a reunião, a gente sempre, de vez em quando, a gente comenta sobre isso. Assim, irmãos, a gente precisa ter cada vez mais internalizado na gente por quê. O que a gente traz aqui? Por que você está aqui? Essa fé sua está relacionada a quê? Por que a sua fé te traz até aqui? Então, se eu não tiver isso aí, a gente vai trazer várias outras justificativas. Ah, estou aqui porque fui obrigado, estou aqui porque não tinha mais nada para fazer, eu estou aqui porque se eu não for, o pessoal vai falar pra caramba comigo, eu estou aqui só para fazer média, eu estou aqui só para estar junto com o pessoal. Tá, mas essa é a razão da sua esperança? Então, eu acho muito interessante falar assim, né? A gente precisa saber qual é a esperança da nossa vocação, como o Pedro falou, né? Eu preciso saber qual é a razão da minha esperança. Se a minha fé ela estiver arraigada nesse meu entendimento da minha esperança, né? Então a gente vem aqui, como eu dizer, a gente chegamos aqui de forma bem natural, de uma forma bem orgânica, de uma forma bem unidos aqui juntos, isso daí. Então essa questão do conhecimento, e quando às vezes a gente confunde isso, né? Você, precisamos buscar o conhecimento, É claro que é interessante nós termos, aprendermos, buscarmos os estudos e tudo mais. Mas o principal, o cerne principal para todo cristão, para todo mundo, é o conhecimento do porquê da minha esperança. Qual é a razão da sua esperança? Precisamos buscar isso, buscar o conhecimento de Cristo, buscar aquilo que me justifica do porquê eu estou aqui. Se a gente não tiver isso, não adianta. Eu posso ter conhecimento teológico, doutrinário e de trocentas outras coisas, eu posso ser uma enciclopédia ambulante. Mas se eu não tiver o conhecimento da razão da esperança que há dentro de mim, de nada serve. Eu acho isso muito interessante que não só, a gente só em um breve momento aqui, a gente citou vários versículos aqui que está muito atrelado sobre a razão da esperança que você tem, o conhecimento da esperança que você tem, por que você acredita, o que te faz estar aqui. Sem isso, de nada serve. Sem isso, todo o restante também de nada vai valer a pena. Então, acho interessante esse conhecimento atrelado à razão da nossa esperança, o motivo de estarmos reunidos, a razão da nossa fé, o porquê da nossa fé. Esse daí é o ponto principal. Sem isso daí também, o restante não vale de nada. Por isso a gente vê Paulo orando por isso. Eu oro para Deus, eu estou pedindo a Deus de que Ele ilumine o coração de vocês, para vocês terem entendimento dessa esperança, para que vocês conheçam essa esperança. Em primeiro lugar é isso. Esse é o nosso foco principal para todo crente. Temos a certeza dessa esperança. E aí às vezes a gente confunde, quando a gente fala sobre esse conhecimento da esperança, às vezes a gente confunde muito sobre a questão intelectual. É que vai ter uns que têm mais estudos, outros que têm menos estudo, mas só que esse conhecimento que a palavra de Deus fala não está atrelado a esse conhecimento intelectual, não está atrelado a mais estudo, a menos estudo, está atrelado sobre a certeza da sua esperança, aonde ela está, por que você tem esperança, o que a sua esperança ela te traz, por que você está aqui. Isso aí é uma coisa que a gente precisa arraigar, que isso aí é possível para todo mundo, independente do nível de escolaridade, independente do nível de instrução, mas isso é uma coisa que todos nós precisamos buscar. Então é interessante a gente destacar isso, porque toda vez a gente fala sobre buscar o conhecimento, e é claro, vamos ter pessoas que, pela pluralidade da igreja, vamos ter aqueles que vão ter mais dificuldade de aprendizado, aqueles que já têm uma facilidade de aprendizado, isso é natural. Vai ter diferenças disso daí. Mas buscar a razão da nossa esperança, buscar o entendimento da nossa esperança, isso daí é algo que abrange a todos nós. É algo que consegue abranger a todos nós, independentemente desse nível de escolaridade, de grau de instrução ou não. E é por isso que a gente vê Paulo orando por isso, clamando por isso. E é algo também que nós precisamos também clamar e orar por isso. É algo que nós também, quando formos à frente também para ministrar, e entender de que o que a igreja precisa em primeiro lugar é isso. É essa certeza, é essa esperança. O restante, os ademais, os outros restantes de conhecimento, de aprendizado, é interessante, é bom, mas sem isso daqui de nada vai servir. Então essa é a nossa base, esse é o nosso cerne, esse é o nosso chão, a razão da esperança que há em nós. Por que nós acreditamos e por que nós estamos aqui.
E aí fortalece a nossa fé. A fé de qualidade, igual o irmão comentou. É uma fé que ela está arraigada, né, firmada nessa esperança. E aí não vai ter nada que vai abalar essa fé. Né? Essa fé vai permanecer firme por causa dessa esperança. Por causa dessa esperança que nós entendemos e encontramos em Cristo Jesus. Galera, alguma coisa? Glória, que Pois é, irmãos, então eu acho interessante o Rodrigo falando a respeito da esperança, né? Quem tem fé tem esperança, né? Você espera aquilo que você crê, né? Diz o escritor da carta dos Hebreus também, o Rodrigo citou. Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios 3, verso 13, ele diz, né, que deve permanecer, eu sempre cito isso, né? No coração do crente, a fé, a esperança e o amor. Né? Então nós vemos ele falando dessas três coisas aqui. Vocês são santos, vocês são fiéis, né? Jesus, fiéis são aqueles que têm fé e perseveram, estavam perseverando naquilo que tinha ensinado. E ele demonstra que no verso 15 é que vocês, por o amor que vocês têm aos santos. Então esse amor é um amor sem distinção, independente de alguém possuir bens materiais ou não, né? Nós, a nossa natureza carnal, ela é bem diferente. Se nós realmente não formos mudados, né? A nossa natureza carnal para espiritual, nós corremos o risco de fazer distinção, né? E o Senhor Jesus, ele diz que para nós sermos, se nós quisermos ser perfeitos, né? Na nossa condição, precisamos amar, né? Lá no Evangelho de Lucas, um jovem, né, advogado, chegou para Jesus e disse, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo, né? Todo mundo conhece esse texto, né? Aí Jesus citou para ele, sabe os mandamentos, né? Não adulterarás, não matarás, furtarás, não dirás falso testemunho, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí quando Jesus estava falando, ele interrompe. Tudo isso já é perfeito. Quer ser perfeito? Jesus está perguntando, quer ser perfeito? Aí ele vai lá no fundo do coração desse crente que você tem e dá resposta. É amor. Na verdade, Jesus não estava querendo que ele se tornasse um pobre, né? Vendesse tudo e ficasse sem nada. Não era isso. Porque Jesus sabia onde estava o problema dele. Era na riqueza. Então isso não é amar o próximo. E Paulo está falando aqui no verso 15 aqui, do amor. Ele ficou tão contente, tão satisfeito, porque ele ficou sabendo que eles, além de serem fiéis, né, terem sido santificados, tinham esperança e amavam os irmãos. Então é isso. Eu fico pensando que provavelmente não existia necessitado algum naquela igreja. Tanto é que quando Paulo, lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, quando Paulo vai levar aquela oferta, quando ele estava indo para Jerusalém, nessa época que ele despede, né, dos crentes, a igreja de Éfeso estava no pé. Mandou uma grande contribuição de oferta, né? Ele fala das igrejas da Macedônia, né? E então ele olha as ofertas ali e manda. E ele fala que eu estou observando que vocês realmente estão amando os irmãos, né? É o verso 15, né? Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Ele não estava dizendo que todos os santos ali, local, não. Todos. Né? Onde tinha um santificado em Cristo Jesus, uma igreja, alguém necessitado, eles amavam, se fosse necessário, contribuir. Então Paulo está elogiando isso aqui. E quando chega lá no capítulo 3, verso 14, ele de novo faz uma oração por esses irmãos, né? Ele diz lá, eu estou até ajoelhado, né? Vê, tá logo aqui na frente, aqui, verso, capítulo 3, verso 14. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda e sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito do homem interior. Então Paulo continua orando por esses irmãos para que eles crescessem, permanecessem firmes na fé, na esperança e no amor. Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, né? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo fala aqui das regiões celestiais no capítulo 1, verso 3, né? E ele repete aqui de novo, né? Regiões celestiais, lugares celestiais. Nós somos já cidadãos dos céus. No dia que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e fomos selados, né, com o Espírito Santo da promessa, nós já fazemos parte da
nessas regiões celestiais. Somos cidadãos dos céus, né? E o apóstolo São João diz que, embora ainda não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então nós somos cidadãos dos céus, não porque merecemos, não porque a nossa fé nos levou a crer na palavra do Senhor e nos tornamos membros do corpo de Cristo. Mais adiante, no capítulo 4, capítulo 5, o apóstolo Paulo continua fortalecendo essa igreja e chamando eles, né, de famílias de Deus. Está aqui no capítulo 2, verso 19, né? Agora vocês são concidadãos dos santos, vocês são da família de Deus. Mas uma coisa eu gosto sempre de frisar, e no verso 11, né, do capítulo 2 dessa mesma carta de Éfeso, Paulo ele fala que uma coisa vocês precisam lembrar, né? Que vocês eram gentios, né? Na carne, vocês eram separados da comunidade de Israel. Então por isso que ele diz que poderia vir, né? No capítulo 20 de Atos que nós lemos lá, que poderia vir alguém de fora, ele falando para os judeus, né? Ou que poderia levantar alguém de dentro da igreja trazendo outro ensinamento que não era o que ele tinha deixado. Ele poderia reverter a situação, desviar alguém do foco que era Cristo, do foco que era a fé, a esperança e o amor em Cristo Jesus, que Paulo tinha deixado ali. Então ele fala a respeito disso aí, dos lobos vorazes. Ele continua nessa carta aqui, ensinando os irmãos. E mais adiante, no capítulo 4, salvo engano, ele diz que, olha, eu pretendo, né, quando chegar nos céus, apresentar vocês como igreja viva, sem ruga, sem mancha, né? Porque aqui nós temos esses detalhes, né? Tem com rugas, com manchas, né? Mas lá nos céus, vocês serão apresentados a Cristo como uma noiva, né? Sem ruga e sem mancha, uma igreja perfeita. Mas nós temos que lutar para não sermos reprovados pelo Senhor. E Paulo então ele faz essa oração aqui para que aqueles irmãos crescessem, continuassem crescendo nesse conhecimento, nessa firmeza e de olho nos perigos que poderiam surgir no meio daquela igreja. Eu creio que surgiram, né? E foi uma luta muito grande, que, como nós já citamos anteriormente, e o apóstolo São João cita lá em Apocalipse, né, que levantou ali no meio deles os nicolaítas, né? Isso é mencionado lá também. E eram obras contrárias, né, ao que Paulo tinha ensinado, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, né, um outro evangelho, aliás, aos Gálatas, né? E então, até o próprio Senhor Jesus disse: olha, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, e eu também, né? Eu também. Então eles estavam se esforçando, dando o máximo aqui, para combater as heresias, né, que poderiam surgir, e que surgiu. Paulo havia avisado que poderia surgir. E depois da sua partida, ele diz, né, depois da minha partida, vão levantar lobos vorazes. Com certeza isso aconteceu, porque eles foram crentes fiéis e combateram essas coisas. E Paulo então continua aqui elogiando, agradecendo a Deus pela suprema riqueza, né, da graça de Deus, do poder de Deus. E ele diz aqui, para com os que cremos, né, segundo a eficácia da força do seu poder. Então nada nos separa do amor de Cristo, né? Nada nos separa. E vem as tribulações, vem os problemas. Paulo está orientando aqui esses irmãos, mas que vocês não desviem desse caminho que eu ensinei a vocês. Porque o que ensinei a vocês é porque eu aprendi do Senhor. Então ele fala para esses irmãos, não desviem desse caminho, siga em frente. Vocês estão sendo santos e fiéis, continue nessa fidelidade até a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, estou falando de Deus, né? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo estava falando aqui, né, já da vinda de Cristo, estava preparando aqueles irmãos para que eles continuassem vivendo uma vida santa, pura, na presença do Senhor, até que Ele voltasse. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, né? Está falando do poder de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o
qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Achei interessante aqui que Paulo falando que o mesmo poder que o Senhor Jesus recebeu do Pai, ele transferiu esse poder para a igreja. A igreja também tem poder, debaixo da autoridade de Cristo. O apóstolo Paulo, ele falando a respeito de abençoar, né, ele usa o termo do passado, quando Moisés ele abençoa ali e unge, né, aqueles utensílios lá no tabernáculo, né? Deus transferiu aquele poder para Moisés para que ele, através da unção, tornasse aqueles objetos de culto, de adoração a Deus. E tanto é que nós vemos que quando Beltesazar, no tempo de Daniel, né, leva aqueles utensílios para lá, que Nabucodonosor tinha levado, começa a usar para beber, né, aparece uma mão lá escrita, porque aqueles utensílios eram sagrados, tinham sido ungidos, né, por Moisés há muitos e muitos anos. Aparece uma mão lá escrita lá, você está todo errado usando esses utensílios sagrados, não foi feito para isso, não, né? Bem que é o farzinho, né? Pesar fosse na balança e achar no saldo. Deus cobra, né? Então, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz assim: porventura o pão, né, da bênção que abençoamos não é o corpo de Cristo? A igreja tem poder para abençoar, né? Nós tivemos filhos na fé, na esperança, no amor, ligados, literalmente, espiritualmente com Deus, nós temos poder, né? A igreja tem poder. Deus tem os seus meios, né? Deus tem os seus meios. Pensando, já vim contar experiências de que o Senhor, ele pode, né? Ele pode ceifar, né, aquele que realmente é um cristão. Ele ou ela, se estiver dando problema, né, impedindo o crescimento da igreja, ele pode eliminar ele da terra, né, eliminar ele da terra. O salmista Davi escreveu isso, né? Salmo 37, né, verso 23 e 24. O Senhor firma os passos, né, do homem bom e do seu caminho se compraz. Se cair, ele não fica prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Agora, você vai permanecer de pé, é questão de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava orientando aqui, né, os irmãos, do amor que eles tinham para com os santos, mas que eles deveriam permanecer, né, firmes na fé. Eu lembro que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, né, falando desse assunto, permanecer firmes, né, na fé, na esperança e no amor, ele diz, Romanos capítulo 11, né, Romanos 11, versos 22 e 23, ele diz assim, deixa eu ler aqui que fugiu da mente agora, vê? Esperar a bondade, fidelidade de Deus, porque é algo que tudo se... Ele fala assim, se não permanecer, você também será cortado, né? tá. Romanos capítulo, estamos terminando já, irmãos, 11, verso 22. Considerai, pois, a bondade, olha só. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. Corta mesmo. Entendeu? Ele é o dono da vida, né? Então eu aprendi isso, nunca fugiu da minha mente. Entendeu? Então nós temos que permanecer fiéis. E o apóstolo Paulo está elogiando esses irmãos aqui, que eles deveriam permanecer firmes na fé, na esperança, no amor. Ele louva esses irmãos aqui, o amor que eles tinham para com os santos, certo? Mas que eles deveriam progredir, continuar. Não deveriam parar, já fiz o que tinha que fazer, né? Não, tudo bem, não. Nós temos que progredir até a vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o tempo terminou. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Da minha parte, eu deixo encerrar tudo aqui. Que nós possamos realmente, né, crescer na graça, né? Então, Paulo aconselha aqui, né, aos romanos, como eu citei, né? Considera, pois, a bondade, né, e a severidade de Deus. Aquele que é bom também é severo, porque ele é justiça, né? É juízo. E Paulo está dizendo, ó, vocês têm sido até o momento santos e fiéis em Cristo Jesus. Prossigam, né, nessa santidade e nessa fidelidade até a vinda do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude. Amém.